Hoje é dia 9 de fevereiro de 2022, são 10 horas e 25 minutos, quarta-feira, 22 graus em Franca, São Paulo, tempo nublado. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e para isso optamos, nesta fase, pela leitura desta obra, A Morte e o Seu Mistério. A Morte e Seu Mistério é uma produção de Camilo Flammarion, um astrônomo. Ele, estudando o tema, escreveu esta obra em 3 volumes. O volume 1, A Morte e Seu Mistério, ele trata da aparição dos fantasmas, dos vivos e bem vivos. Em algum momento alguém pensa em alguém e ele se projeta em o lugar pensado a ponto de poder ser fotografado, conversar, o hálito da pessoa chegar no nariz da pessoa com a qual está conversando, dar informações que não são comuns ao indivíduo normal, ao indivíduo em vigília, dar informações que somente a vista espiritual, as informações que vêm do lado fora da matéria são possíveis. E isso o indivíduo encarnado, normal. São várias experiências. Camilo Flammarion viveu há 100 anos atrás e ele dá informações colhidas há mais 100 anos anteriores e faz uma pesquisa de um modo geral. Ele era tão respeitado que recebia cartas do mundo inteiro e ele organizou, fez um arquivo pessoal de todo esse material que ele recebia e escreveu carta número 1, 2, 3, 4 mil, 5 mil. E nesse arquivo pessoal ele ia catalogando, juntando e fazendo essas obras. A Morte e Seu Mistério, em 3 volumes, é uma delas. E ele tem vários outros livros. Ele, no seu volume 2, trata da morte e seu mistério, a aparição de fantasmas de pessoas moribundas, pessoas que estão quase morrendo e na sua agonia se faz apresentar em outro local para pessoas com as quais ele quer deixar algum recado. E da mesma maneira, manifestações inclusive tangíveis, com movimentação de objetos, tudo. Então alguma coisa além do corpo físico se projeta e se faz aperceber, inclusive falando, o hálito da pessoa, o toque, as roupas que está usando. E no volume 13 ele trata da morte e seu mistério depois da morte do corpo físico. Depois que o corpo vai lá para o cemitério, aí essas pessoas se fazem manifestar. Nesse segundo volume, que é o que nós estamos lendo, A Morte e Seu Mistério, volume 2, Durante a Morte, ou seja, a aparição de moribundos, pessoas que estão agonizantes, pessoas que estão prestes a morrer, que resolveram deixar algum recado para as pessoas com as quais deseja falar. Eu estou então no item 4, são 3 itens, os fatos. Item 1, os fatos expostos no primeiro volume provam irrefutavelmente a existência da alma. Para ele é uma afirmação, mas ele deixa aí uma pergunta para os leitores. Segundo, as duplas de vivos, aparições experimentais. Então o indivíduo está ali, normal, deixa um recadinho para outro. Ele conta alguns casos. Terceiro, o pensamento produtor de imagens projetadas à distância, cinematografia psíquica, transmissões telepáticas sensoriais. Então aqui nós já estamos no item 3. E agora o item 4, as aparições de moribundos antes da morte. Então nós já estamos aqui, a página 110.
Prefaciando esta obra, Camille Flammarion apresenta um pensamento socrático. Ninguém sabe o que é a morte, nem se ela será o maior dos benefícios para o homem. Apesar disto, tememo-la como se fora o pior de todos os males. Atenienses, ó atenienses, acabais de me condenar a este epílogo na vida da forma, acabais de me condenar à morte, acusadores e juízes atenienses. A voz divina que nunca me deixou, que se fez ouvir no imo de minha alma durante todo o curso de minha vida, nesse instante se silenciou, ela se calou. E eu entendo que isto é porque aquilo que se me sucede é um bem. Então, não me defendi perante meus acusadores e meus juízes. Certamente vou sofrer a sorte a que me condenastes, me entrego a ela. Mas a iniquidade, a infâmia a que fui exposto, ficarão jungidas, ficarão grudadas, amarradas à memória e à vida de meus acusadores e meus juízes, que certamente também hão de se entregar à sorte a que fizeram jus. A condenação, a minha condenação, eu me submeto a ela. E certamente eles também hão de submeter-se às suas. É deste modo que as coisas deveriam passar-se. E no meu entender, tudo acontece para o melhor. Quando a morte se aproxima do homem, é tal qual se aproxima de mim mesmo. O que nele há de imortal, aliás, o que há nele de imortal, desagrega-se e se entrega à natureza. Entretanto, o que nele há de imortal, agora sim, é incorruptível e retira-se intacto. Capítulo 4, folha 110, A Morte e seu Mistério, volume 2, um pensamento de Marco Aurélio. Rejeita ou rejeitai a opinião banal e salvar-te-ás. Marco Aurélio. Continua Flammarion. Preparam-nos os presentes exemplos de duplas de vivos e de transmissões de imagens para o que se vai seguir. Seguramente, nenhuma preparação literária, nenhuma transição de retórica são necessárias para a admissão de fatos. Estes fatos ou existem ou não existem. Mas um estudo metódico impõe-se por si mesmo. A nossa classificação normal
E o plano geral desta obra teria podido adivinhar-se desde as páginas iniciais do seu primeiro volume. Demonstrar por fatos de observação, demonstrar por fatos de observação, demonstrar por fatos de observação, fora de toda a crença religiosa e em completa e imparcial liberdade de julgamento, a existência da alma, o existir ad eterno do ser imortal, a sua independência do organismo corpóreo, a sua sobrevivência. O nosso método deve conservar a mesma severidade de raciocínio do princípio ao fim. Não nos deixemos levar por palavras, não nos deixemos levar por ilusões, por ideias preconcebidas. Os testemunhos humanos são discutíveis. Não devemos aceitá-los, senão depois de rigoroso exame. Tênis nulos, diz o adágio jurídico romano. Uma só testemunha não faz prova. Acontece o mesmo às vezes com muitas testemunhas. Podem não fazer provas. No entanto, há exceções. Se eu tivesse sido a única pessoa, a observar a eclipse do Sol, lembrando que ele é astrônomo, em 28 de maio de 1900, nem por isso deixaria de estar absolutamente seguro da sua realidade. Repitamos ainda, sem nos cansarmos, que deve presidir a mais extrema prudência à aceitação das narrativas. Quantas vezes me tem vindo mostrar falsos aerólitos, garantindo-me tê-los visto cair do céu, e que eram apenas escórias, minérios mais ou menos esféricos, e que se tinham juntado no dia seguinte ao de uma aparição de bólide, na direção da queda, a qual se havia realizado 10, 20, 30 quilômetros mais longe. Mas não devemos perder-nos por excesso de ceticismo no erro dos acadêmicos, erro dos escritores, que negaram a existência dos aerólitos até 1803. Queda dos aerólitos, queda nos arredores de Aigle, no Orne. Um método científico racional há de impor-nos em todos os estudos, e sobretudo no que respeita aos fenômenos muitas vezes incompreensíveis que aqui examinamos. Sejamos circunspectos, sérios, metódicos, observadores imparciais, mente aberta, mas não cegos. Mas antes de ir mais longe, eu queria responder a uma objeção que acode muito particularmente ao espírito analista do método científico. Pode pensar-se que as coincidências não possuem valor e que o valor que se lhes atribuímos, atendendo a que, por uma que se observa, 1000 sonhos, 1000 pressentimentos não têm a menor sequência. Repetindo, antes de ir mais longe,
queria eu responder a uma objeção que acode muito particularmente ao espírito analista do método científico. Pode pensar-se que as coincidências não possuem o valor que lhes atribuímos, atendendo a que por uma que se observa 1000 sonhos, 1000 pressentimentos, não tem a menor sequência. Esta objeção seria aceitável se não tratasse aqui de sensações especiais, de fatos precisos, de pormenores circunstanciados, de incidentes inesperados, às vezes de cenas vistas tão reais como se houvessem sido fotografadas. Ela pode aplicar-se à observação que o leitor teve sob os olhos no tomo do primeiro tomo deste trabalho. Por exemplo, ao pressentimento da senhora Constance, recusando-se a tomar uma poção que a teria envenenado, apesar das indicativas, das insistências do médico. À morte, a senhora Arbuthnot. A viagem noturna de Garrison. O chamado a 28 quilômetros de distância por sua mãe moribunda. Ao relógio do senhor Perchebanés e outros. A nossa convicção sobre as transmissões psíquicas vai, de fato, ou de resto, fortificar-se gradualmente pelos próprios fatos, absolutamente característicos. Não é apenas à hora da morte que as manifestações, as aparições se produzem. É em muitos casos antes, bem antes deste momento, deste epílogo. Pareceu-me absolutamente indicado classificar os fatos por ordem cronológica, de uma parte e de outra, do modo completamente claro, para estabelecer a distinção entre as aparições e as manifestações diversas. Estas observações não datam de hoje. Todavia, têm sido desdenhadas e classificadas por alucinações, sem que ninguém se desse ao trabalho de as estudar, de as comparar, de seriamente as examinar. A duquesa de Abrantes, nascida em 1789, falecida em 1838, escreveu em suas memórias sob a restauração. Junot, duque de Abrantes, nascido em 1771 e morto por suicídio. Em 1813 apareceu a sua mulher. Depois de tentar suicidar-se, mas antes de expirar. E esse caso merece a nossa atenção especial. A pessoa que dele foi testemunha conta-o na obra a que me acabo de referir, ou seja, Memórias. Nos seguintes termos: era na noite de 22 para 23 de julho, eu estava penosamente como se dorme num sono febril, quando fui sobressaltada por sensação inteiramente desconhecida, dolorosa mesmo. Ao mesmo tempo, acordei e vi nitidamente, perto de meu leito, Junot, vestido com a mesma roupa de cor pardacenta que envergava no dia,
de sua partida para Ilíria, completando-me com expressão doce e melancólica. Contemplando-me com expressão doce e melancólica. Soltei um grito lacinante ou lancinante que despertou Branca, a minha primeira criada do quarto, e ela vive ainda. A senhora Tomieres, que imediatamente saltou do leito e correu para mim, perguntando-me o que eu tinha. Ai de mim! Via sempre esta aparição assustadora, pois que o rosto de Junot estava pálido, profundamente triste. Parecia que nós tínhamos separado deste mundo. Mas o mais terrível para mim era ver a aparição caminhar à volta do meu leito. E, no entanto, meu Deus, uma das suas pernas estava quebrada. Enfim, por uma revelação intensa, eu vi o estado em que Junot se encontrava. E, todavia, nenhuma informação eu tinha recebido ou poderia receber, pois que o acontecimento ocorria nesse instante. E mais tarde, meu irmão hesitou durante muito tempo em dizer-me a verdade, por temer pela minha vida, no estado em que eu me encontrava. Acendei a luz, exclamei, no meu temor sempre crescente. Dei-me ar, muita claridade sobretudo. E em seguida, com vista à aparição sempre visível, que umas vezes se aproximava de mim, outras vezes se afastava para um canto escuro do quarto, fazendo-me sinais de ir ter, enfim, venha até mim, minha querida. Esta visão levava-me a crer por momentos que eu iria morrer. Então soltava um grito surdo, prolongado, que parecia o chamamento da morte. Foi só pela manhã que a aparição se dissipou. Ela ficou ali a noite toda. Se dissipou gradualmente e se tornou uma nuvem indistinta. Não explico o fenômeno, não explico. Relato tal qual se deu. Quando em 30 de junho, Alberto, de regresso a Secheron, contou à senhora Tomieres os acidentes terríveis que haviam precedido a morte do duque. Ela não pôde conter um grito de espanto, e informou o que lhe ocorrera, conforme aqui já declarado. Ainda hoje não posso repelir do meu pensamento a ideia de que existe uma correlação imediata entre duas almas. Uma correlação entre duas almas ligadas por tantos laços que formam uma só alma. Creio firmemente. Os mistérios da providência têm profundidade que a nossa visão não pode penetrar. E eu repito, os mistérios da providência têm profundidade que a nossa alma não pode abarcar. E aí continua Flammarion. O que concluir desta narrativa, desta história com H? Dissemos anteriormente que Junot se tinha suicidado.
O desgosto que lhe havia causado a derrota do exército francês na Espanha, onde tinha recebido o título de duque. Depois da tomada da cidade de Abrantes, isso está com uma nota de rodapé. O erro histórico é evidente. Flammarion apresenta como ocorrido na Espanha o que se passou em Portugal. Nota do tradutor. Desgosto exacerbado pela frieza com que Napoleão o acolhera no seu regresso, por uma espécie de decadência, deprimiram. A honra dele estava derribada. Em julho de 1813, Janot fora a Montbard, a casa de seu pai, na esperança de restabelecer-se, quando em delírio febril se atirou pela janela fora, partindo uma das pernas. Dias depois, morria, 29 de julho. A sua aparição à esposa em seguida do acidente, antes da morte, representa um caso muito impressionante. A duquesa estava então nas margens do lago de Genebra, indo ao encontro do marido na sua volta. Podem aproximar-se deste fato numerosas observações análogas de duplas de vivos, de aparição de fantasmas de vivos. O que hoje conhecemos de comunicações telepáticas convence-nos de que a duquesa de Abrantes não foi a vítima de uma alucinação sem causa, e que o acaso deixou de ser explicação aceitável. Junot apareceu sem contestação possível. A sua mulher, 6 dias antes de falecer, fatigado, moribundo. Não era uma dupla como as de Liguori, de Santa Sadie. A senhora Wilmot, de Sir Rasche, da senhora Milman, da senhora Clary e de outras duplas objetivas. Só ela viu. Era uma transmissão de pensamento e de imagem análoga às que referimos nos capítulos precedentes. Era uma aparição de moribundo antes da morte, 6 dias antes da morte. Outras vão passar por adiante de nossos olhos. Os meus leitores já conhecem e verão minuciosamente. Mais adiante, no capítulo 10, exemplos de mortos que vieram, anunciaram o seu passamento, mesmo antes deste epílogo, deste óbito ocorrer. Dizendo tranquilamente, eu morri quando ainda estavam vivos. Mas na iminência do falecimento era o que se tinha a dizer. O primeiro desses exemplos que chegou ao meu conhecimento foi de René Cramer, primo do compositor André Bloch. Isso está em O Desconhecido, página 70, que a 12 de junho de 1896 apareceu a sua tia. Então, em Roma, ao passo que ele estava em Paris, 6 horas antes de expirar, ele lhe afirmou. Ele lhe disse, sim, estou bem morto, 6 horas antes de expirar. O jovem achava-se, então, em estado comatoso. Dentre as aparições antes da morte, eis aqui uma particularidade notável, porque precedeu de 2 dias.
o falecimento. E obedeceu a uma promessa que ninguém pensava. Esta curiosa observação foi redigida pela condessa Eugênia Clapnist. É discutida cuidadosamente pela Sociedade Psíquica de Londres. Isso está em Myers, Human Personality, tomo 2, página 49. Leamo-la. Abre aspas. Em fevereiro de 1889, tratamos conhecimento em Talta, com M.P. e com a sua mulher, passando a noite em casa de amigos comuns que tiveram a amabilidade de nos convidar. Nesta época, M.P. já padecia de uma tísica muito adiantada. Acabara de perder em Pittsburgh seu irmão atingido pela mesma enfermidade, tísica. Pediram à minha irmã que tocasse um pouco. Ela escolheu ao acaso o Prelúdio de Mendelssohn. Com surpresa, vi minha M.P., que apenas conhecíamos desta noite, ir muito comovido sentar-se perto do piano e seguir com uma espécie de ansiedade, a maneira de tocar do pianista. Ficou ali olhando a maneira com que o pianista bailava seus dedos junto às teclas. Quando ela acabou, disse-lhe que acabara de ressuscitar no pensamento seu irmão, que executava o trecho absolutamente da mesma maneira. O bailar dos dedos nas teclas do piano era a maneira com que o seu irmão também o fazia. Daí em diante, lendo ou vendo, minha irmã gostava muito de conversar com ela. Falamos da morte, o que era frequente em Talta. Muita gente morria por ali. Ali havia muitos doentes, sabe? Morte aqui, morte ali. Sabe, dizia ele, a minha irmã, parece-me sempre que o meu espírito está muito próximo do seu. Tenho a certeza de haver conhecido. Não foi deste mundo, evidentemente, mas acredito que em vida anterior. Uma noite de março, ela afirmou-lhe: se eu morrer antes da senhora, o que é bem provável, irei visitá-la. Mas aparecer-lhe-ei de maneira que não a assuste, não se preocupe. Minha irmã respondeu-lhe, tomando o caso muito a sério, que procederia do mesmo modo se fosse ela a morrer primeiro. E tornaram-se como que testemunhas. E tornei-me como que testemunha desta mútua promessa. Encontrávamos-nos, às vezes, em casa de pessoas amigas, e víamo-lo constantemente passear no cais, vestindo um sobretudo de cor avelã, que nos excitava a hilariedade e que, sem o saber porquê, se nos conservou na memória. No mês de maio, saímos de Talta. No ano seguinte, em Pittsburgh, a 11 de março de 1890, fomos ao teatro. Representava-se O Mercador de Veneza. Uma das nossas amigas, que nessa ocasião viera de Sarque, fora conosco. Terminava o espetáculo, apenas tivemos tempo de entrar em casa, mudar de roupa, acompanhando
a Agari, a amiga mencionada, que partia no comboio da 1 hora. Instalamo-la no vagão e só a deixamos depois que a sineta deu o aviso de partida. O nosso criado fora adiante, com o fim de procurar o nosso carro. Minha irmã sentou-se em primeiro lugar. Fila esperar, descendo a escada mais adiante. O criado tinha a porta da carruagem aberta. Pus um pé no estribo e, de repente, detive nesta atitude. De tal maneira, surpreendida que não podia compreender o que me acontecia. Estava escuro dentro da carruagem, no entanto, em frente à minha irmã, olhando-a, vi uma luz cinzenta. Eu vi uma luz cinzenta em frente à minha irmã, que dir-se-ia fictícia, intensificando-se no ponto que mais atraía os meus olhos, uma figura diáfana, sutil, uma silhueta débil. A visão durou um momento durante o qual, todavia, os meus olhos fixaram os pormenores desse rosto que eu julgava conhecer. Traços afilados, uma risca, um pouco mais do lado, nariz pronunciado, mento magro, em que descia uma barba rala, de um louro acastanhado. O que me impressiona, se nisso penso presentemente, é o fato de ter visto as diferentes cores. Embora a claridade acinzentada, que alumiava mal o desconhecido, fosse insuficiente para as distinguir. Uma claridade muito pequena, muito frágil, e os detalhes das cores se me fizeram impressionar. Estava sem chapéu e, ao mesmo tempo, vestia, sobretudo, de cor avelã. Toda a sua figura tinha um ar de grande fadiga, um ar de magreza. O criado, muito surpreendido por não me ver subir no carro, tendo-me detido no estribo, julgou que eu calçara a saia e ajudou a sentar-me, ao passo que eu perguntava à minha irmã, tomando lugar a seu lado. Aquela equipagem era, na verdade, a nossa. A tal ponto que eu perdera a noção das coisas, que, sentindo verdadeiro entorpecimento em meu cérebro, por ver esse indivíduo estranho à minha frente, não dera conta de que, no caso de uma presença real semelhante, vis a vis, nem minha irmã, nem o lacaio ficaram tranquilos ao encorajá-la. Depois que me sentei, nada mais observei e perguntei à minha irmã: Não vistes nada? Não vistes nada à sua frente? Absolutamente nada. Por que razão, me pergunta, ao entrar no carro? Se ele era o nosso, inquiriu ela sorrindo. Então contei-lhe o que comigo ocorrera, descrevendo minuciosamente a minha visão. Creio que conhecemos esta figura, redarguiu ela. Esta risca ao lado, esse sobretudo cor avelã, mas onde vimos esse personagem? Dias depois, numa visita mundana, anunciaram-nos de repente que MP.P acabara de falecer em Talta. Eu e minha irmã nos entreolhamos, fitamo-nos.
E esse nome, a figura afiliada, e o sobretudo de cor avelã, reencontraram o seu possuidor. Minha irmã reconheceu ao mesmo tempo que eu, graças à minha descrição exata, minha descrição justa. Procuramos nos jornais a data do falecimento. A morte dera-se a 14 de março, 2 dias depois da visão. 2 dias depois. Antecipamos em 2 dias a morte do nosso conhecido MP.P. Escrevi para a pauta pedindo esclarecimentos. Responderam que MP.P estava na cama desde 24 de novembro e que havia caído em estado de extrema fraqueza, mas que o sono não o abandonara. Estava sempre desperto, mas que o sono não o abandonara. Estava sempre dormindo, então. Dormia tão longa e profundamente, mesmo durante as derradeiras noites de sua existência, que isso deixava esperar melhoras. Surpreendemos-nos com o fato de ser eu a ver MP.P. Mas quando ele tinha prometido mostrar-se a minha irmã. Mas devo acrescentar que antes do fato aqui descrito, eu havia sido vidente certo número de vezes. Quer dizer, isso já havia ocorrido com ela outras vezes. Esta visão foi a que mais me impressionou, com as suas minúcias, os seus coloridos diversos, do rosto e do próprio vestuário. Quem assina? Condessa Eugênia Kapnist. Quem assina? A condessa também de Ina Kapnist. Então, a Eugênia e a Ina. A segunda assinatura é da irmã presente. A página 117. O senhor Miguel Potrovo Solo, vovô, que me enviou esta narração, acrescenta que certifica que a visão da condessa Kapnist, que fora contada antes de ele saber da morte do Surjet, S-U-J-E-T, trata-se certamente da aparição de um morto antes do seu último suspiro. O mesmo, e mesmo muito antes, 2 dias antes, mas no estado de sono, no estado de coma, sendo certo um certo desenlace fatal. Dupla de vivo, digamos-lo. No entanto, como o do Conde de Abrantes. Nesse momento expomos os fatos observados sem procurarmos explicá-los. Apenas os fatos estão aí para quem o deseje sabê-lo. Trata-se primeiro de saber que fatos existem. Supor, como hoje, pouco mais ou menos se supunha, que sejam alucinações e ilusões de vista, não é hipótese aceitável para a nossa crítica científica, que tem necessidade de conciliar as coincidências e não as desprezar. Que a duquesa de Abrantes haja visto com tal grau de intensidade do seu quarto de dormir sobre as margens do lago de Genebra seu marido suicidando-se em Montbord, por simples acaso, é coisa com que nenhum espírito de investigador, nenhum cérebro, nenhum raciocínio honesto pode ficar satisfeito. Como supor que seja uma ilusão sem causa o fato desse russo que havia prometido a uma dama aparecer-lhe em caso de morte, mostrar-se num carro, depois de uma representação teatral, para cumprir a sua promessa.
Ora, não, 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 são um ou dois ou três ou mais fatos desse gênero que eu tenho diante de mim. Presentemente, para esse estudo, são centenas deles. Notamos desde já que a nossa opinião não admite que a dupla do moribundo russo tivesse vindo sentar-se no carro. A questão dos vestuários nessas aparições embaraça-se. Aliás, embaraça-me sempre. Repito. O corpo fluídico, o corpo astral, o perispírito não se conciliam com estes vestuários. Devemos pensar que a alma, do que parece, atua telepaticamente sobre a alma da pessoa que vê, que se trata de uma visão subjetiva, a questão do vestuário, precedendo, que parece ser objetiva, e que os fantasmas não são materiais fotografáveis. Há os de outra espécie. Voltaremos ao assunto. Tais fatos são muito mais frequentes do que se julga. Só o meu inquérito pessoal forneceu-me centenas deles. Em geral, por aí, escondem-nos. Na sua maior parte, são de tal modo circunstanciados nos seus pormenores que a visão que os anunciou é absolutamente adequada ao acontecimento. Quem não tem experimentado por si esses fenômenos não tem de forma alguma, o direito a negar, a duvidar deles. Se você já não experienciou-os, não tens o direito de negar. Porque são centenas de casos. Seria tudo falso? Se alguém me declarasse que não acredita nos bólides, porque jamais os vira, que não que sequer admitiria a existência de cometas porque nunca os observou, que os tremores de terra não existem porque não os experienciou, não os sentiu, eu duvidaria da existência de quem assim o afirma. Um viajante célere que chega do Senegal contou-me que nunca vira um homem zombar dele com mais atrevimento do que um preto ao qual ele tivera a audácia de afirmar que a água era, algumas vezes em França, mais dura que uma pedra. Água dura como um rochedo. Há aqui, na verdade, com que rebentar de rir para um negro. Não deixou jamais os lagos das regiões dos trópicos. Repetindo, um viajante célere, que chegara do Senegal, contou-me que nunca vira um homem zombar tanto dele com mais atrevimento do que um preto ao qual tivera a audácia de afirmar que a água era algumas vezes em França mais dura que uma pedra. Ou seja, quem morava no Senegal não sabe do gelo que ocorre em França. Água dura como um rochedo. Há aqui, na verdade, com que rebentar de rir para um negro que não deixou jamais os lagos das regiões dos trópicos.
Então não sejamos tão negros pela nossa instrução geral, não devemos, em princípio, negar nada, mas de mente aberta, aquecer a informação, estudá-las, discuti-las. Examinemos, pois, os fatos com o único fim de nos instruirmos, sem a menor intenção antecipada. As observações técnicas que vamos apresentar derramarão talvez alguma luz. E aqui ele vai com casos e mais casos. Então nós estamos na página 118. Senhor Jesus, tantos e tantos casos trazidos a lume por Camille Flammarion, este empreiteiro do cosmos, que olha, observa as bólidas, faz traçados geométricos, matemáticos, geofísicos, estudando os fenômenos advindos do cosmos. Ele, um telescópio, seus conhecimentos e anotações, quer fotografados, quer não fotografados, mas pessoa com a qual a hombridade, a honra, o caráter de pesquisador, de pessoa que tem o poder para afirmar: eu vi uma bólide percorrendo a cúpula celeste, daqui para ali, dali para cá, fez este tal e qual percurso. Uma bólide caiu em tal região, sozinho, no cume de um monte, em um observatório. E de repente ele resolveu virar o seu telescópio para as almas, para si mesmo, para a própria imortalidade. E nos convida ao mesmo passeio cósmico, do mundo exterior para o mundo de si próprio. Então ele expõe corajosamente as suas pesquisas e recebe apontamentos sobre palavras de honra. Palavras de honra, onde numa época a honra era honra. Telegramas, cartas, testemunhos pessoais, apontamentos com nomes, sob a promessa de que não seriam revelados, mas que estão lá no arquivo pessoal de Camille Flammarion, nomes preservados. Todos se instruíam nesse estudo metódico, sério, sincero, deste grande
desse grande coração, desta mente lúcida, transparente, sincera, que, conforme ele mesmo disse, a palavra espírito, porque a época dele é a época de Kardec, é a época em que a doutrina espírita se fez anunciar, mas, no entanto, ele fazia seus apontamentos serenamente, e as pessoas tinham ânsia de que ele afirmasse: há um espírito. Então ele vai tateando e apresenta fatos, e mais fatos, e mais fatos. Uma parcela a 1/10 do material que ele tinha em qualquer assunto que ele expunha. Livros grossos, de 300, 400, 500 folhas, e ele dizia: isto é apenas 1/10 parte do material que eu tenho neste gênero de pesquisa. Que memória! Guardar todas essas missivas, todos esses apontamentos, ir à sociedade metapsíquica, à sociedade de pesquisas psicológicas e colher junto às anotações de pessoas de anos anteriores, século anterior. E nos clássicos da literatura, era uma pessoa muito instruída. Assim diz o criador de Fausto, assim diz o conde fulano, o imperador ciclano. Assim diz, em tal época, em Mênfis, no Egito, em Cairo, nesta ou naquela parte do planeta. Mas lá estão os registros, encarados muitas das vezes a condição de ficção, de histórias simbólicas. Mas lá estão registradas. E ele, a sua época, teve oportunidade de acompanhar o desenlace de um amigo, também astrônomo, na obra Narrações do Infinito. Ali ele se coloca com o pseudônimo Querens e o amigo pseudônimo de Lumen. E ali Lumen descreve com tal grandeza, com tantos detalhes, desde o momento em que Flammarion acompanha o seu descerrar dos olhos. Eles conversam há algum tempo, e 1 hora antes dele desencarnar, a família, como era altas horas da noite, se afasta, vão dormir, e Flammarion: pode deixar, eu vou velar pelo amigo até o amanhecer do dia. E 1 hora depois, quando os dois estão sós, se inicia o desfalecimento do amigo. O amigo percebe as extremidades formigando, gelando, se esfriando, e ele fala: minha hora chegou. Flammarion menciona buscar, avisar os familiares. Ele diz: não, fique comigo, faça uma prece. Flammarion chora, faz uma prece, faltando pedaços, comovido. E em seguida ouve do amigo: abra a janela. E ele atende ao pedido do moribundo. E ele olha, vislumbra a capela, aquela constelação que ele sempre ficou apaixonado, admirava sempre que possível. Momentos depois ele fecha os olhos. Estamos no ano de 1864. Em 66, no mês de outubro, Lumen retorna e diz de sua viagem à capela logo que fechou os olhos, e apresenta cientificamente as condições de movimento da luz
carreando informações deste planeta para o outro, do outro para este, e afirma que ao olhar para o céu nós temos a mensagem do passado, desde a Lua, que demora alguns instantes para chegar à Terra. Quando se observa a Lua, se vê o passado, minutos antes, quando a luz saiu de lá, do Sol, mais alguns instantes antes, e desta ou aquela estrela, deste ou aquele planeta, às vezes há centenas, há milhares de anos. Capela, por exemplo, 864 meses demora a luz para sair de Capela e chegar aos olhos do observador aqui na Terra, em um telescópio. E aí ele entra em detalhes, que o mesmo ocorre com os capelinos. Lá estava um grupo de 20 anciões encarnados e ele desencarnado, ao lado desses anciões que olhavam a Terra e observavam fatos ocorridos 864 meses antes da desencarnação de homem. Mas curiosamente, à medida que ele se aproxima, atraído novamente pela Terra, esse tempo de 864 meses vai diminuindo, ao ponto dele ter a oportunidade de assistir a um século de história, inclusive a própria história dele, vendo-se criança, vendo-se adolescente, vendo-se adentrando a idade madura, falando do que ocorre para o espírito desencarnado, a visão material e a visão espiritual das coisas, como por exemplo a Batalha de Waterloo, onde ele vê as pessoas caindo e se levantando novamente, continuando a luta, de tal forma que para a visão do espírito ninguém morreu. Canhões disparando bolotas, projéteis de fuzis, baionetas, sabres, espadas, punhais, cabeças caindo, corpos sendo rasgados, sangue, animais sendo mortos. E para a visão do espírito, daí a pouco aquele animal levanta, o cavaleiro levanta, sobe no cavalo e continua lutando, lutando, lutando. Então, Flammarion presenciou de viso, de per si, o depoimento do amigo que lhe prometeu dizer. Em Narrações do Infinito, ele relata, 1864, Lumen desencarna, 66 em outubro, começa as suas narrativas, são 5 narrativas. Uma em 66, 2 em 67 e mais 2 em 69. E as revelações são de tal pasmar que Flammarion via, apesar de toda a intimidade que tem com seu amigo, lhe questiona se ele não está sendo um hilário, um indivíduo que, à semelhança de um contador de história, não estaria brincando com ele com contos de Mil e Uma Noite. Tais são as profundidades das informações ali contidas, chegando a apresentar apontamentos que apenas agora, nós estamos em fevereiro de 2022, podem ser observados com mais tranquilidade, falando das mônadas do espírito inconsciente do próprio existir e dos viventes a nível ad eterno que administram estes seres que ainda não sabem sequer que estão vivos, mas que estão vivos de uma maneira autômata, de uma maneira instintiva, convivendo com todas as formas do existir a partir do átomo, da molécula, do tecido, do órgão e do organismo, junto aos seres inorgânicos, junto aos seres orgânicos,
dos semoventes, daqueles que também não se movem, no vegetal, no animal, no Homo sapiens e em outras formas de existir que sequer imaginamos. Fala da vida em outros planetas, e isto deixa Flammarion estupefato. Então, diante desta ocorrência, ele fala de própria vivência. De própria vivência. Então, como aceitar a zombaria, o escárnio daquele que sequer se deu ao trabalho de observar um fato sequer? Ele se refere a um pregador, um evangélico da época que diz: em relação à hipnose, eu não acredito nisto. Jamais acreditarei, porque também não me dou o trabalho de assistir a este gênero de apresentações. E aí Flammarion diz: que raciocínio, que sabedoria! Não acredito porque não vi. E continuarei não acreditando porque não participo de locais onde essas manifestações ocorrem. E se dá o direito de dizer: eu creio, eu não creio, isto existe, isto não existe. Nós vemos isto na Academia de Ciências, uns zombando do trabalho dos outros. A dança das rãs. O indivíduo descobriu o circuito elétrico que acontece no sistema nervoso e foi objeto de zombaria. Inácio Senevais, falando sobre as bactérias, falando sobre o infinitamente pequeno, alguma coisa está acontecendo que o indivíduo toca aqui e transmite ali, e foi objeto de zombaria, foi colocado no hospital psiquiátrico. E sabendo que seria colocado no hospital psiquiátrico por afirmar que os médicos, os indivíduos da saúde deveriam usar roupa branca, deveriam lavar as mãos, usar a asepsia das mãos, porque ele não sabia, porque não havia ainda a microscopia para vislumbrar o infinitamente pequeno, mas ele sabia que alguém tocando aqui transmitia para ali. E por afirmar isto, ele foi um pesquisador, um intelectual, foi colocado no hospital psiquiátrico pelos seus pares. E antes de ser colocado, como ele estava em um hospital, ele disse: veja bem, vou morrer de infecção puerperal. O que é uma infecção puerperal? É uma senhora que acabara de dar à luz e morre por infecções decorrentes. Como que um homem pode morrer de uma doença característica própria de uma mulher que acabara de dar à luz? É mais um motivo ainda para interná-lo no hospital psiquiátrico. Ele tomou de um bisturi, cortou o pulso e enfiou a mão na vagina de alguém que acabara de morrer, porque na época o necrotério era junto com o tratamento das pessoas que estavam doentes. Apenas um tapume separando. O médico acabara de mexer lá, de cuidar com uma morta no necrotério, junto ao hospital, morreu de infecção puerperal. Ele ia auxiliar com toda a roupa suja de sangue. Na época, era honra dos médicos estarem todos igual um açougueiro, sujo de sangue, sinal que trabalhou muito. Nessa época, as parteiras que atendiam em casa tinham mais êxito do que os médicos que atendiam as parturientes nos hospitais. As pessoas tinham medo de ir no hospital, porque uma parteira tinha mais gente viva após o nascimento das crianças e as próprias crianças do que uma pessoa que dava à luz em um hospital. Então Inácio Senevais estava certo. E depois vem Louis Pasteur, um químico
que engendra uma maneira de esterilizar melhor as mãos. Olha como a ciência. Hoje, por exemplo, se nós falarmos em física quântica, falar em energia, em átomo, daí a pouco, se o indivíduo é um cientista, perde o emprego. A pessoa usa um celular, usa um tablet, um telefone sem fio, um bilhete, passe livre no transporte nas estradas, usa a energia, as ondas, e, no entanto, qualquer cientista que falar em física quântica numa universidade, alguma coisa que lide com as coisas materiais, geralmente perde o emprego. Por quê? Por que não se pode estudar as energias? Porque isto vai mudar o paradigma, a maneira de pensar. Sabermos mais do que a matéria. O que há de errado nisso? Os interesses financeiros. Os interesses financeiros. A maneira com que se lida com a saúde. Os médicos trabalham para os fármacos, e não os fármacos trabalham para a saúde. Há uma indústria da morte estabelecida. E diante disto, calam-se tantas e tantas mentes covardes. Somos imortais, todos responderemos por nossa ganância, por nossa insensibilidade diante da dor alheia, pelo nosso levar vantagem. Que vantagem? Ver-se-á essas vantagens logo que encontrar-se vivo além dos umbrais da morte, que não existe. Graças ao Senhor Hipólito Leon Denisard Rivail, graças à vida do Cristo de Deus, de Jesus de Nazaré, a morte faleceu. Não fosse Jesus em 5 oportunidades mostrar-se no caminho de Emaús, mostrar-se junto aos discípulos e dizer a Tomé: toca, Tomé, sou eu, toca nesta ferida. Dias depois da sua crucificação, de sua colocação no túmulo, e aí está Flammarion, observador das estrelas, observador da alma, a nos lembrar: somos imortais, herdeiros de uma grandeza cósmica, de uma luz crística, porque Jesus chegou onde chegou por esforço, por trabalho, há bilhões de anos. Ele é o Verbo que fez a Terra. Poxa, a Terra tem quantos bilhões de anos? Então Jesus já era antes que o mundo fosse. Imaginemos o tempo, a estrada percorrida por este mensageiro do amor, vivencial do amor. Eis o divino convite. Diante deste momento de transição planetária, vale a pena ser bom, vale a pena amar, vale a pena
experimentar o amor, experimentar a fraternidade, experimentar a paz permanente, independentemente do que se ocorre ao derredor. Eis o divino convite. Estar como estamos aqui agora, todos os instantes da vida. Porque ao nosso redor, diante desse instante de transição planetária, é o terror a espalhar-se, o medo, a insegurança, o desespero. Então precisamos de luzes, de indivíduos que sejam serenos, tranquilos, donos da própria psique. Jesus nos convidou: sejais um em mim, assim como eu sou um no Pai. Duvidastes que sou quem sou o que sou? Vede. As obras falam. O Pai me testifica. Eu poderia fazer essas obras se o Pai não estivesse comigo? Pela vossa lei. Se um testifica o outro testifica um, ambos estão testificados. Eu vim falar do Pai. E o Pai, através das obras que eu não poderia fazer por mim mesmo, testifica e fala de mim mesmo. Bom sou o Pai que está no céu, mestre sim. Mestre, eu o sou. Eu sou o caminho, verdade, sou vida. Tenho a água que descedenta, o alimento que sacia, e não terás mais sede, não terás mais fome, de vida interior. Então é estar com Jesus, Ele já ganhou. Jesus já ganhou. É a vitória já vencida. Que esperneie o homem velho. Que esperneie o egoísmo, o orgulho ferido. Que esperneie aqueles que acham que podem viver sem o Cristo. Terão que viver. Jesus os tutelando, mas em outros orbes, porque a Terra está em outro padrão vibratório desde 2012. Desde 2012. E quem escolher o caminho contrário do amor, da fraternidade, do respeito às diferenças, vai mostrar quem é. Isso é importante. Espernear para que o status quo de vantagem, entre aspas, permaneça, continue, expondo-se ridiculamente a todos que têm olhos de ver. Mas que tudo na Terra, no mundo da forma, passa. Bem disse Sócrates, submeto-me à sanção que me colocastes, ó atenienses. E neste epílogo da vida, o que é do mundo da forma, se entrega à natureza. Mas o que há de imortal, este segue adiante. Então, por que nos mantermos neste momento crítico, onde seremos degradados para locais onde sequer temos ideia? Temos sim, temos. Porque já estivemos na vida de erraticidade, meio a lama, meio sofrimento, e que a bondade celeste não nos permite relembrar,
Mas podemos relembrar, podemos. Basta uma pequena magnetização. Uma magnetizaçãozinha, meu irmão. Será que tolera? Será que essa noite você consegue olhar para trás e relembrar? Se você quiser, podemos fazê-lo relembrar de alguma coisa. Mas depois é trabalho, porque o remorso certamente irá. Dr. Fritz, atualmente utilizando o médium Roberto, fala claramente de suas dores, de seu sofrimento, da maneira perversa com que ele agia 100 anos atrás. Ficou 20 anos sob os auspícios de suas vítimas, torturado, até que ele disse: poxa, eu sou um cara inteligente, eu sou um cara hábil. Será que o Cristo não aceita que eu trabalhe para Ele? Isso racionalmente. Porque ele resolveu trabalhar para o outro lado. Só para vocês terem uma ideia, ele diz que ele torturava. Torturava. Ele não gostava de negros, não gostava de mulheres, não gostava de judeus. Ele torturava e as pessoas pediam para que ele desse um tiro na cabeça dele. E ele dizia: não, você é meu ratinho, ainda tem muito que brincar com você, meu ratinho. 20 anos nas regiões ubralinas, nas regiões do subsolo da crosta. Até que ele pensou: que tal trabalhar para o Cristo? E por outros 20 anos ele foi levado para locais apropriados para estudar a medicina celeste, as ideias do Cristo, e resolveu mudar tudo isso. Então, há 60 anos o Dr. Fritz trabalha incessantemente, corajosamente. Ele diz que os seus inimigos do passado continuam a persegui-lo, mas ele continua trabalhando, que até o presente momento ele já utilizou 29 médiuns, inclusive 3 antes do Arigó. Então ele, Dr. Fritz, muito obrigado pelo seu testemunho. Jerônimo Mendonça Ribeiro, um mártir na presente encarnação, do amor, do trabalho, da determinação, um exemplo de vida. Ele também conta em 2 ou 3 obras o que ele aprontou antes. O que ele aprontou antes? Se nós lêssemos as obras dele sem saber que ele é Jerônimo, a gente sequer. E os amigos espirituais dizem que todos esses trabalhadores de hoje, os de hoje, fevereiro de 2020, tem muitos no Espiritismo, na Umbanda, em locais onde a visão espiritual é mais aberta, não declinando esta ou aquela denominação. São criminosos que estão em trabalho e iludidos muitas das vezes de que são mensageiros, espíritos luminares que vieram à Terra para trabalhar. Criminosos trabalhando para a própria melhora. E felizmente, pela fé que as pessoas colocam em seu trabalho, em nome do Cristo, certamente, esse trabalho persevera. Mas se cada qual desses trabalhadores olhasse, pudesse aceitar a magnetização para que lembre do que fez, não precisa ser muito tempo. Ah, que decepção! Que decepção! O convite está aí, meus irmãos.
aceitar-se tal qual é, sem máscaras, sem fingimento, e seguir adiante. Seguir adiante. O Senhor atende a todos os corações sinceros, oferecendo oportunidade de tirar essa antimatéria, essa nódoa negativa e substituí-la, limpando-a em trabalho sincero, persistente, no rumo ao bem maior, realmente nessas condições, trabalhando e vendo-se tal qual é, para que possa ser corrigido o orgulhozinho, a vaidadezinha, o egoísmozinho e outrozinhos que encontrar. E dessa forma realmente atingindo a esse patamar que até então se julga ter, mas que é apenas, é como um delegado, como um juiz, como um portentado, um rei, um indivíduo que está juiz, está delegado, está imperador, está financeiramente bem abastado, mas que um sopro das leis kármicas, um sopro das leis que regem os nossos destinos pode mudar tudo. E aí vem o desespero, porque não se pensou dessa maneira, não se pensou em gratidão, não se pensou em a maneira daquele mordomo infiel que, sabendo-se que o patrão iria despedir, fez acordos e mais acordos com as pessoas com as quais ele, ainda mordomo, facilitava a vida dos cobradores ou dos devedores, principalmente, do seu patrão que o iria despedir. E Jesus elogia esse mordomo infiel, porque a parábola nos fala que nós somos mordomos dos bens com que estamos aqui na terra e devemos utilizá-los para fazer amigos, para fazermos simpáticos. O dinheiro que você tem, você não tem. Por que essa ganância? Por que querer tomar do outro? Aplicar golpes em viúvas que têm apenas aquele salário miserável, roubando através de Pix, de WhatsApp, de aplicativos diversos. Que vergonha! E que pena para você, meu amigo. Que pena. Você político, que tira o dinheiro da merenda, da educação, da saúde. Um orador espírita disse que viu um indivíduo, ele tinha saído de uma palestra, estava fazendo um seminário, tinha saído de uma palestra e teria outra à noite. Nesse intervalo em que ele saía, ele passou na via pública e viu um indivíduo removendo lixo, pegando restos de alimento contaminado, misturado a uma série de dejetos e comendo. E Camilo, que era o mentor deste palestrante, ele disse: vamos buscar logo o seu lanche, porque ele falou: não dá para comer, não dá para comer. Depois de ouvir esse indivíduo comer lixo misturado com restos de alimento, não se sabe em que condições, não dá para que eu
Camilo disse para o palestrante: você tem que se alimentar, porque eu preciso de você à noite, em condições. Agora, apenas para o seu estudo, para o seu esclarecimento, observe o nome da rua. E ele disse: rua tal. Sabe quem é esse indivíduo homenageado nesta rua, onde está essa lixeira e esse indivíduo comendo esse alimento que você se enoja a tal ponto de não querer almoçar? Aquele nome lá é ele. Ele roubou a merenda das crianças, ele tirou os fármacos da saúde, o salário dos médicos, dos professores. Olha lá onde ele está, o irmãozinho, comendo restos. Acumulou muito. Cadê o dinheirinho que ele roubou? Então, meus irmãos, eu não cito o nome do orador porque não é interessante, mas ele pode repetir esta experiência, se necessário. Mas o mentor dele é o Camilo. Então, meus irmãos, façamos o nosso melhor. Façamos o nosso melhor. Muita paz a todos.